E aí, Quanto como é que tempo, tá? hein? Como é que estão as coisas aí? Tô vendo que Tudo vocês estão bem. crescendo com novos projetos. Felizmente, felizmente, a gente celebrou bastante esses últimos tempos não só dos projetos que entraram, mas isso de ter mantido o time, ter inclusive contratado gente nova para o time. É muito bom. Acho que o começo da pandemia toda deu um susto, mas felizmente também teve o lado de acordar aí as pessoas para essa agenda de impacto, né? Ah, com Então, certeza, né? Agora a agenda vem com tudo, né? sim, E aí também vem a responsabilidade de começar a separar o joio do trigo e escolher os caminhos, os melhores caminhos, né? exato, exato. A Bom, vamos gente, dar boas-vindas. Quer vamos lá, falar? já tá na Desculpa. hora. Não, não, eu ia falar que agora todo mundo descobriu o mundo do ESG, né? E o assunto tá em alta, então também cabe a quem já tá aí anos atuando ajudar, né? Guiar aí os caminhos possíveis e Ah, como fazer. exatamente. Senão vira um caos, né? Mas, bom, vamos dar boas-vindas aí ao pessoal. Queria agradecer, viu, Ana Quintessa, a você, por participar aí dessas lives conosco. Vocês são um parceiro muito especial desde o início da fundação da Caleidos, né? E tem tido uma atuação super importante aí no ecossistema. A gente também está aí se esforçando, né? Tentando fazer a nossa pequena parte. E estamos juntos. Eu acho que hoje o assunto é super importante, porque quando a gente fala de, né, cultura, a gente está falando de um elemento que interfere totalmente em como que a empresa vai implementar a sua estratégia, como é que ela vai formar esse time, né? Uhum. E acho que vai ser um bate-papo muito legal também ouvir a tua experiência, inclusive você está no meio dessa jornada de formar a equipe, né? A sua equipe vem crescendo, enfim, vocês têm uma cultura muito bacana também de gestão de pessoas, já vem de uma filosofia, né, inclusiva, né, de participação na estratégia de todo mundo. Queremos te ouvir um pouco sobre isso também. E aqui do lado da Caleixos a gente tem tido experiências muito interessantes com isso, apesar de não sermos assim especialistas, né, técnicos nisso. Acho que a experiência também é importante contar alguns casos, algumas coisas, né, que têm acontecido, inclusive com startups que a gente entrou, de como esse assunto muitas vezes que a gente deixa relegado a um segundo plano, né, porque a tendência, né, principalmente os negócios que estão no estágio inicial, é cuidar das questões práticas, né? Então vai pondo na equipe quem está disponível, já vai fazendo, mão na massa, e muitas vezes a formação dessa cultura, a gestão das pessoas, acaba gerando problemas que depois ficam muito mais difíceis de consertar, né? Uhum. E estamos aqui justamente para ouvir um pouco a tua experiência e trocar um pouco de ideia sobre essa questão. Você Boa. quer Você quer começar a falar um pouquinho sobre como é que você entende, né, gestão de pessoa, de cultura corporativa, inclusive nesse segmento que a gente atua, né, que são os negócios de impacto, especialmente aqueles que estão em estágio inicial e, portanto, num momento importante de pensar nesse assunto, né? Perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Como você falou, tem alguns anos aí já, né, que a gente vem trabalhando junto. E é super prazer e acho que é um. A gente começou comentando um pouco desse momento de crise, né, e pandemia, e eu acho que foi um momento em que as culturas foram postas à prova também, né? De o que era só muitas vezes falado, é o momento de colocar em prática, né? Então acho que também é um bom timing, assim, para a gente falar do assunto. E talvez começando aí a criar um repertório em comum, né, com quem também está participando da conversa. Quando a gente fala de gestão de pessoas, vai muito além do que do RH, né, do recurso humano ou do departamento pessoal, né, do pagar o holerite e pagar o salário das pessoas. Tem a ver com uma visão muito maior de você entender como que você atrai, seleciona, desenvolve, retém os talentos e todas as empresas são feitas de pessoas, né? No fim, se você tira as pessoas, elas ficam ocas. São poucas empresas em que o ativo principal não tá em alguma tecnologia, por exemplo, né? A grande maioria está baseada em pessoas.
Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, tem a ver com todo esse repertório de práticas, né, e recursos e também crenças institucionalizadas, né, de como que se coloca em prática essa gestão dos talentos. Então, toca desde como que é o processo seletivo, política de remuneração, seja fixa, seja variável, seja um olhar também para entender qual o espaço que você dá de autonomia para as pessoas, o quanto que elas participam nas decisões do negócio como um todo. Então, tem uma lista gigantesca assim, de práticas, né? Como que é política de feedback, de desenvolvimento. Então, acho que a grande beleza, assim, que por mais tenham ferramentas por trás, é completamente uma arte, né? Não é uma ciência. Então tem muito a ver com o como você de fato coloca em prática, e não só escreve no papel esse tipo de política. E relacionando isso com cultura, a cultura ela tem tudo a ver com o como a empresa opera, né? Então ela é muito complementar quando a gente fala, né, nesse viés que você trouxe de negócios de impacto, que tem um para quê de impacto, né? Um que faz conectado a impacto, mas não necessariamente o como ele vem junto no pacote. Então você pode ver uma startup incrível de educação, por exemplo, ou uma startup que está fazendo um impacto super legal em meio ambiente, mas que quando você olha para a parte de gestão de pessoas, ela não é tão. Aí vai um pouco dos valores, né? Participativa, ou com um olhar humano, ou com um olhar de cuidado de pessoas tão relevante assim. E a cultura ela tem a ver com esse, tanto que a empresa ela então inclui a parte de valores, de propósito, de missão, de visão, tem a ver com como a empresa faz as coisas, né? Então, como que a forma de interação dentro dela com seus clientes, né? Com seus stakeholders, como as decisões são tomadas e também o como se gerencia resultado, né? Então, a partir do momento que o resultado ele existe, como que ele é compartilhado dentro do time, se ele é compartilhado dentro do time. Então, acho que tem todo esse arcabouço aí por trás do assunto. E quando eu falo que foi posto em prática, é porque eu acho que agora era a hora em que muita coisa que estava no papel teve que ser colocada em prática e de uma forma, às vezes, muito ingrata, né? Num contexto de crise. Então, também é um momento que foi uma oportunidade, assim, para se reforçar esse tipo de prática, né? É. Aliás, quando a gente fala de cultura, tem primeira coisa que me vem à cabeça é esse alinhamento de valores, né? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido meio na prática e na raça é que é muito mais difícil você consertar a cultura, né, do que você criar a cultura, né? E quando a gente fala dessa diferença, que parece uma bobagem, você começa a perceber que, né, nesse setor de impacto, esse alinhamento de valor é fundamental, né? Porque é a partir dessas crenças básicas, né, que você vai construir o jeito de fazer. Eu vejo a cultura como o jeito de fazer. Então, aquele discurso antigo, né, que a gente tem que ir atrás do resultado, então é prazo e resultado, então os fins justificam os meios, quer dizer, ele é completamente inadequado hoje para o que a gente está falando desse setor de impacto, do setor do ESG, em que o meio do caminho e o como fazer, às vezes é mais importante até do que o resultado. Num momento em que começa a se questionar, né, se a gente tem que atingir o melhor lucro, ou se a gente pode, de repente, atingir um lucro um pouco menor, mas fazer de um outro jeito, né, que seja um exemplo para o mercado. E aí, acho que houve uma evolução muito grande, né, também desse conceito, né, do que é trabalhar a questão da sustentabilidade, que vem nas organizações numa trajetória muito focada no meio ambiente, aquelas questões mais básicas, para essa questão das crenças e dos valores que tem muito a ver com se esse negócio vai fazer as pessoas serem felizes, né? Porque, ao final das contas, se as pessoas não saem felizes, seja o funcionário, seja o cliente, ele realmente ele perde sentido. Então, me parece que a gente tem um grande desafio aí, primeiro, que é justamente a partir do estabelecimento dessas crenças e desses valores, a cultura começa na seleção das pessoas adequadas, né? Porque você tem um retrabalho, um trabalho enorme. Se você depois você tem que rever essas questões. Se você e quando a gente fala de valor, não são 3 aulinhas ou algumas palestras que vão fazer determinadas pessoas a mudar de visão de mundo, né? Uhum.
Tem pessoas que já estão com o chip mais preparado e outras que ainda precisam de um processo, né? E esse é E um acho que, aprendizado. pegando esse seu gancho também, né, quando a gente fala do adequado ou não, é, não tem certo e errado, né? Então você pode e tá diretamente conectado ao que você falou dos valores. Então eu posso querer ter um tipo de cultura que fomenta mais um olhar para o coletivo, ou um tipo de cultura que fomenta mais o olhar para a performance individual, ou um olhar que tem a ver com as pessoas pensarem mais a longo prazo ou a curto prazo, ou uma cultura mais de agressividade para olhar para resultado, ou um peso maior para colaboração. Então, quando você fala do retrabalho, eu acho que tem muito a ver com momentos em que os empreendedores, na verdade, eles não param para refletir sobre quais são seus valores e quais valores eles querem colocar em prática dentro da própria empresa. E aí o retrabalho ele existe porque na hora de você trazer novas pessoas e ao não explicitar isso, você pode trazer pessoas que não é certo e errado, mas que não têm os mesmos valores, né? Então, no caminho, né, isso vai se desalinhar. Ou muitas vezes disso não ser dito explicitamente e os próprios empreendedores serem inconsistentes, né? Serem coerentes com os próprios valores, porque na verdade eles não estão ditos, não estão explícitos. Então, Sim, uma pessoa entra na empresa achando que a empresa tem uma cultura colaborativa. E às vezes não, para os empreendedores, para os sócios, né, isso não é um valor. E aí, na verdade, a pessoa acaba se decepcionando ou achando que aquilo foi inconsistente, mas na verdade ele era consistente. A questão era que cada um tinha algo na cabeça com o que, né, quais eram os valores que guiam. E acho que isso é importante dizer também, quando a gente fala especialmente no setor de impacto, porque é um pouco do que eu falei no início, assim, acho que a gente tem uma certa ilusão de que as coisas elas vêm em pacotes fechados, né? Então, porque eu estou trabalhando com impacto, eu vou ter uma questão de transparência na governança, ou vou ter uma cultura que valoriza mais a colaboração do que o resultado. Não necessariamente. Eu acho que tem uma questão ali de práticas talvez mais socialmente responsáveis, que sejam mais consenso, mas tem um monte de aspectos dentro de cultura que não tem certo e errado, né? Então, acho que é muito importante essa reflexão para os empreendedores entenderem com o que eles estão se comprometendo, né? Pelo que eles deveriam ser cobrados por serem consistentes, para garantir que eles tragam pessoas para o barco que também, com o tempo, vão reforçar essa cultura. Então, acho que talvez uma coisa legal também para a gente mergulhar aqui é nessa história do quando que eu institucionalizo, né? Tem que ter uma pessoa de gestão de pessoas, são os próprios fundadores. Quanto que essa cultura tem que estar escrita ou não, ela é só vivenciada. E podemos mergulhar um pouco nisso depois, mas eu acho que tem muito a ver com a partir do momento em que você vai institucionalizando, explicitando e criando práticas como o de treinamento e desenvolvimento para reforçar esses valores, essa roda ela gira, né? Então você consegue ter uma cultura que dá mais autonomia, que ela é menos centralizada, porque as pessoas em si se tornam representantes da cultura. Você não precisa mais ali dos é. fundadores na ponta garantindo que aquilo vai acontecer, porque na verdade aquilo já está internalizado, né? Quem entrou já entrou alinhado a esse tipo de valor, e com o tempo vai se reforçando para eles serem postos em prática, né? Não, com certeza. E acho que aí os fundadores têm um papel muito importante, né? E aí entra essa questão de que é fundamental ele priorizar esse trabalho de formação de cultura e dar trabalho, porque se você simplesmente achar que você vai atrair as pessoas que têm valores semelhantes, essas pessoas estão com valores alinhados, agora vamos rodar. Mas é que de repente as coisas se perdem mesmo, né? Outro dia a gente teve uma reunião de gestão mensal com uma das startups que a gente entrou, inclusive foi muito interessante porque foi um dilema, né? O comitê gestor se reúne para tomar algumas decisões juntos, e uma das decisões era essa: a gente tinha uma pessoa que era responsável pelo comercial e era a pessoa mais produtiva, né, da startup, e é uma pessoa, puta, super rápida, puta, a entrega, a produção e tal, mas ela estava gerando uma série de problemas internos, entende? Pelo jeito de se comunicar, pela intolerância em relação a, 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 a lidar com diferentes perspectivas dentro da empresa. E chegou um momento que a empresa teve que tomar uma decisão, né? Então eu tenho que tomar uma decisão.
entre produtividade ou vou ter que substituir essa pessoa porque já conversou, já. E aí você vê que Uhum. às vezes dá mais trabalho, né, quando você vê que a pessoa está muito distante da cultura e ela está com dificuldade de entrar né, do que de repente trazer uma outra pessoa. E a decisão foi a substituição. Não sei se foi certa ou errada, mas foi a decisão mais possível, né, naquele momento. E aí o empreendedor falou: putz, eu nunca pensei em colocar no papel, né, o que é a nossa cultura, né? Olha, trabalhar aqui é trabalhar numa empresa que faz desse jeito, que é assim, papapá, papá. E foi muito rico esse processo, porque agora, inclusive, está nessa fase de alinhamento interno sobre isso. Mas foi um caso que me Uhum. chamou muito a atenção, sabe? Super. E acho que E isso. acho que, cara, pode concluir. Não, não, não é isso. E isso tem acontecido muito. Uma coisa que eu observo é justamente a necessidade, independente do tipo de cultura. Primeiro, você tem que, mais do que alinhamento de valor, entender o perfil das pessoas, né? E raramente você hoje consegue, com o problema que a gente tem de timing, de ter que atingir metas e determinados prazos, se dedicar à atenção necessária nesse processo inicial de entender as pessoas que estão entrando na empresa, sabe? E aí entra perfil psicológico e tal. Esse é um ponto, né? Então, eu vejo que essa heterogeneidade é super importante, né? Isso para a cultura de qualquer negócio de impacto, essa questão intergeracional, sabe? A questão, eu tenho vivido muito essa experiência entre, né, pessoas que são mais sêniores, mais old school, e aí é um pacote, né? É um pouco mais lento, um pouco mais linear, é um pouco mais conservador, tem que conversar bastante, esgotar um assunto antes, né, de tomar uma decisão. E aí pessoas que são de uma outra cultura, né, que é um pouco mais rápido, e aí essa questão da agilidade às vezes tem um lado ruim, porque às vezes precipita um pouco, né? Uhum. Mas quando os dois estão preparados, né, para entender que o outro tem de valor e como administrar, né, isso, aí sim eu vejo que você consegue criar um ambiente interno muito rico, né? Uhum. Então essa coisa da heterogeneidade me parece super importante também, né? Justo. E acho que isso passa nesse lugar, assim, acho que você está falando como João e Caleidos, e posso falar aqui também como Ana, né, e como Quintessa, dessa crença no valor da diversidade. Mas acho que, de novo, isso não tem certo e errado. Então, alguma, né, você pode ter um negócio e escolher que, na verdade, ali você vai prezar por rapidez e por resultado rápido, do que prezar por incluir pessoas distintas e poder, né, de alguma forma, criar esse campo em comum. Então, acho que até a própria prática do diálogo pode ser um valor ou não que a empresa ela traga para a sua cultura. E o que eu acho que é legal do exemplo que você deu desse caso aí de dúvida, né, de vamos demitir ou não, como que mostra o quanto que é importante essa parte do estar explícito e estar institucionalizado, porque de fato os valores eles ancoram essas decisões. A gente aqui no Quintessa já lidou com vários dilemas, né, do demitir ou não, até tipo de cliente que a gente vai trabalhar ou não, a gente quer ser parceiro ou não. E o tempo todo a gente volta para essa base da nossa cultura, para falar, puxa, isso é ou não consistente, né, com o que a gente quer fazer. E a partir do momento que está institucionalizado, o mais importante é essa questão da prática, ela tá alinhada. Se tem uma coisa que pode. A gente viu até nessa semana toda a história que teve com a questão do Nubank, nem a questão da diversidade racial, mas se tem uma coisa que pode de fato estremecer qualquer negócio, é as pessoas sentirem que a cultura está sendo ferida, né? Então elas entenderem que de fato que é um pacto coletivo, né? Querendo ou não, né? Então como que a gente vai operar? Então no momento que esse pacto ele é quebrado, isso de fato mexe com toda a estrutura. Então eu acho que é importante também para quem ainda não criou essa régua, né, e está pensando em criar, que não é um exercício de, puxa, qual que é a cultura perfeita, né, ou cair um pouco aqui naquele lugar do mundo cor-de-rosa, sabe? De, puxa, uma empresa ideal é essa. A pergunta Concordo. guia é, com o que eu de fato me comprometo e de fato quais valores e práticas eu quero colocar aqui. Porque no momento em que você também estabelece, você descumprir
fere muito mais do que às vezes você ter uma régua que para alguém não pareça perfeita. Porque, de novo, a história é sobre alinhamento. E aí que é a beleza também dessa seleção natural, porque se às vezes para você, por exemplo, tem um valor, tem uma cultura que ela seja mais colaborativa, é uma seleção natural de pessoas que não gostam e gostam de um ambiente mais de competitividade, né? De às vezes um olhar mais agressivo para resultado, delas não se atraírem para entrarem no negócio. Isso é bom, porque isso também mitiga desalinhamento lá na frente. Então Tem, garante que sim, também quem está no barco está a fim de estar né? nesse barco, né? Que é aquela coisa que eu falei do retrabalho, né? E Perfeito. realmente não tem o certo e errado, né? Agora, esse é um aprendizado muito interessante, porque o que a gente vê, principalmente nas startups, são empreendedores que, primeiro, eles têm que realizar uma quantidade de tarefas muito grande para atingir resultados incríveis em pouco tempo, porque o timing é super importante no ciclo de vida desses negócios, né? Então, eles não têm tanto tempo para se dedicar à formação de cultura, esse é um ponto que eu acho que é um alerta. E aí a gente vem aprendendo que os empreendedores vêm normalmente de uma abordagem mais prática ou técnica, e o mercado se baseia muito, né, em indicadores e métodos, aquilo que as pessoas já criaram, que eu posso criar itens, né, e dizer como é que funciona e tal. E aí quando você incorre nessa a questão da gestão das pessoas, começa a se tornar super importante ter uma subjetividade enorme nisso, né? Porque para cada empresa, uma cultura. Né? Para cada empresa, uma cultura. Ah, vai ter cartilhas? Vai ter um monte de cartilha por aí. Mas, assim, minha empresa tem um determinado tamanho, tem um escopo, tem um foco. Se ela é de tecnologia ou não é, se é uma empresa. E aí você começa a perceber que, de fato, tem que dedicar muito tempo à escolha, à gestão das pessoas, à formação dessa cultura. Que eu digo muito tempo pelo menos um tempo maior do que essas empresas estão acostumadas. E essas É, pessoas normalmente vêm de uma área, ou o cara é super bom de venda, é um puta bom vendedor, né? Ou ele é um puta especialista naquele setor, mas dificilmente você vê uma pessoa que já vem, né, com uma experiência, com uma formação nisto, né, em gestão de pessoas, que tradicionalmente é uma coisa muito mais focada em RH, né? mas eu acho que Desculpa. aí tá a beleza da história também, porque quando a gente tá falando de gestão de pessoas, né, quando a gente tá falando de cultura, tem o fator humano por trás. Independente da especialidade, você pode nunca ter parado para refletir sobre os seus valores, mas você tem eles. Querendo ou não, você, na hora que você toma decisões no seu dia a dia, como pessoa física, você está operando a partir de certos valores, né, que você acredita, ou, né, que você prioriza. Então, acho que o que é legal também é porque essa pauta ela vai acompanhando o desenvolvimento do negócio. No momento zero, né? Puxa, nem validei, nem se tem cliente. No nível muito, muito básico, simplesmente fazer um exercício entre os fundadores, ou a pessoa, né, só que fundou, de colocar no papel os valores, basta. É meia hora que você vai sentar e colocar no papel para você começar a exercitar com o que você quer se comprometer. E é muito legal ver o quanto que, com o tempo, você começa a ouvir seus clientes, o time, todas as pessoas com quem você se relaciona, contando para você sua própria cultura. Então, assim, seja inconsciente ou consciente, você vai, com o tempo vai reforçando alguns valores. Então, acho que assim, no T0 é isso, né? É um exercício muito simples. E aí, à Colocar medida no que o papel. negócio ele vai antes de colocar no papel, assim, o que que é o propósito da empresa, o que que ela faz, qual que é a visão dela, valores, ou talvez no limite, assim, os valores para um primeiro momento. E aí, com o tempo, à medida que a empresa também vai crescendo, vai tendo mais pessoas, né, vai ganhando maturidade, pode-se fazer níveis mais, trazendo outros instrumentos aí que requerem mais tempo, né? Então, é, vou dar um exemplo assim, né, uma questão básica. Se você tem uma empresa com 5 pessoas, você fala, puxa, eu não vou estruturar, né, um departamento de gestão de pessoas. Mas já é volume suficiente para, se você quer ter uma empresa na qual você desenvolve seus colaboradores,
para você chegar no fim do ano e dedicar 2 dias, né? Então não estamos falando do parar a empresa para, né, durante o ano todo, necessariamente. Mas no que seja 2 dias no fim do ano e fazer um processo de feedback 360. Então, de um, né, avaliando os pares, quem está em cima ou embaixo na parte da hierarquia, mas um poder dar feedback para o outro, então falar onde a pessoa foi bem, onde a pessoa não foi bem, seja em relação às metas, seja em relação ao respeito, né, aos valores da empresa. Então, é isso, podem ser 2 dias que se para ter esse tipo de conversa. Num nível mais avançado, tem até uma prática que é já vi em algumas empresas, de um canal de denúncia para os valores, que é o momento em que, como você, né, empresas maiores, então, puxa, vi tal prática que não estava alinhada, não está alinhada aos nossos valores, vamos olhar para isso. Ou até no sentido de premiação, né? Tem algumas empresas que elas passam a reconhecer símbolos ou pessoas que fizeram ações que reforçam o alinhamento com os valores. Então, esse é o tipo de prática que às vezes você tem um time muito pequeno, não faz sentido. Mas isso não significa que mesmo sendo um time ainda pequeno, não tem nada a ser feito. Então, acho que o que é legal, assim, dessa clareza sobre o assunto é no sentido do próprio empreendedor ou empreendedora, né? À medida que o negócio ele vai ganhando maturidade, parar para perceber quais ferramentas agora são necessárias para o atual momento. E aí toca em algo que você falou alguns minutos atrás, de partindo da premissa de que não tem certo e errado, nada como um bom diálogo e uma boa escuta para você ir calibrando essa temperatura. Então, acho que uma boa prática é você conversar com as pessoas, né? Então, as pessoas elas podem trazer num sentido de falar, puxa, não, isso aqui já está super burocratizado, assim, tem um monte de prática, não aguento mais preencher formulário, fazer pesquisa de clima, vamos só tomar um café e eu te conto o que eu acho. Como pode ser no outro sentido, das pessoas falarem, puxa, eu estou me sentindo completamente insegura, não sei se o que eu estou fazendo faz sentido ou não. Então, esse tipo de prática também, de simplesmente ir conversando, eu acho que é muito bom, porque a única forma de você saber se você está a mais ou a menos é o quanto que os instrumentos que você tem são suficientes para as pessoas, e aí vai Sem também falando dúvida. nisso, se sentirem motivadas, se sentirem seguras, estarem alinhadas aonde a empresa quer ir, elas se reconhecerem entre os pares, de que se sentem alinhadas ali com quem está no time. Então, nada como o diálogo ali para você ir calibrando e entendendo, né? Se você está exagerando ou É, se está faltando nesse até processo. porque, sabe, não existe empresas e pessoas, na verdade só existe pessoas, né? Então, eu acho que essa prática do diálogo é fundamental em todas as empresas. E aí, quando você fala, que eu concordo, né, sobre, putz, coloca no papel os valores, aí vem um desafio, que é uma provocação um pouco. Eu acho que o mercado está um pouco desgastado dessa coisa de pôr assim, puta, vamos escrever os valores, aí aleatoriamente, pessoal, vamos colocar aquilo que é, né? Puta, respeito, não sei o quê. Então, eu acho que acaba virando o risco aí de virar meramente um papel ou uma página no site que fala os valores. Eu acho que tem que ir além, né? Eu acho que além desses macro valores, quer dizer, qual é o jeito de fazer, né? Quais são as nossas regras de convivência, né? O que pode e não pode, a partir dessa nossa identidade, desse nosso Uhum. DNA, do nosso, né? Então, esse é o que eu vejo de desafio. Porque muitas vezes você tem organizações que põem, né, no papel coisas assim como respeito, né, e comunicação não violenta, e quando você vai ver, puta, tem dois caras, né, quase se batendo numa sala, entendeu? Então, Sim. isso é importante, né? E eu concordo com você. Inclusive, negócios que estão em estágio inicial, não deve burocratizar muito mesmo, sabe? Algumas práticas, como você falou, que são uma abordagem mais humana, menos técnica, né? Conversar, né? Ter um momento no final do ano, vamos fazer aqui vamos listar onde a gente desviou, né? Vamos abrir um espaço para as pessoas se expressarem sem serem julgadas, né? Poderem falar o que pensa, o Uhum. que sente. Enfim, acho que isso é super importante, né? Sim. E acho que
dentro desse viés, acho que o que não fazer, né? Não é algo para ir para a parede. Na verdade, é uma racionalização do que já acontece. Então, por isso que eu faço esse cuidado, assim, de não é uma régua dos melhores valores, né? Exemplo, é daqueles É, que você quer praticar e você pratica. Então, o que eu acho que é legal também disso é que ele é um exercício contínuo, né? E como a gente tá falando nesse nível de maturidade. Então, às vezes vocês sentar entre os fundadores ali, colocar no papel o compromisso, o pacto entre eles, é o como a gente vai operar. A empresa vai crescendo, até hoje a régua de valores que a gente tem no Quintessa, a gente fez num processo coletivo. A gente fez num momento ali que a gente estava em imersão, fora de São Paulo, com todo o time. E a gente fez a partir de um exercício em que todo mundo ali colocava quais valores acreditava que o Quintessa tinha, não é que tinha que ter, né? Que tinha. E que eram importantes de serem reforçados e pactuados. É, acho que daqui a um tempo a gente pode talvez fazer numa outra dinâmica de ouvir também dos empreendedores, dos nossos parceiros, né? Ampliar essa rede de stakeholders para eles também colocarem, né? Quais são os valores que de fato eles sentem que a gente coloca na mesa e aí, então, é um constante exercício, né, de você ir amadurecendo e mudando até a metodologia com como você cria, né? O quanto que ela é participativa ou não. Mas, de novo, eu acho um grande engano, assim, é de achar que por não estar racionalizado não existe. Então, às vezes, não tem gestão de pessoas. Tem, é uma gestão que não cuida das pessoas, que não dedica tempo para isso. Isso também é sentido, né? Pelo time no momento em que se sente não apoiado. Então, acho que a grande questão aqui é no sentido de que, na verdade, a beleza está em você conseguir, no momento em que você racionaliza, institucionaliza, cria as práticas, né, e explicita esse pacto, na verdade, o que você está protegendo é que o que importa aconteça de fato. Porque mesmo se você não parar para racionalizar, as coisas vão acontecer. E na verdade, talvez seja de uma forma desalinhada do que você gostaria. Mas porque, assim, se você não olhar para isso, então as pessoas vão fazer do jeito delas, né? Então, acho que tem um grande cuidado e eu acho que o que é muito legal é de ver o quanto que isso ele traz resultados dos mais diferentes sentidos, assim. Seja resultado de negócio mesmo, porque você tem um time mais alinhado, né? Tá toda aquela clássica, tá todo mundo remando o barco na mesma direção. Mas no sentido também de, talvez ali um pouco assim, do prazer durante a jornada, sabe? Assim, de você também olhar para o time se sentir que pertence, tem uma identidade em comum, de você conseguir, com o tempo, também reter pessoas que são super importantes, porque esse alinhamento está dado. E porque erros de rota sempre vai ter. Eu acho que também não. Por mais que você pense e se dedique para essa pauta, a chance de você fazer algo inconsistente ela é quase 100%, né? Porque a gente é ser humano e, assim, mesmo estando em estado de alerta, as coisas acontecem. Então, também isso é sobre. Quando a gente fala de cultura, tem a ver com como que a gente dá espaço para essas inconsistências poderem aparecer, a gente poder falar sobre elas e poder pactuar. Se às vezes é uma inconsistência, a gente fala, puxa, a gente viajou de prometer aquilo, a gente não quer mais fazer aquilo. Ou de é, falar, puxa, então vamos olhar para as práticas e ver como que a gente uhum. consegue criar rituais aqui dentro que ajudem a gente a estar mais alinhado, né? E não se desalinhe tanto no caminho. Então, essa questão do diálogo, ele é tanto no momento de criar os instrumentos, mas também é o que permite que a cultura ela vá se mantendo viva, né? E sendo direcionada ali com o tempo para onde a gente quer que ela vá, né? Concordo 100%. Cada um tem um estilo, né? Eu, por exemplo, sou muito mais justamente um cara que pensa organicamente, né? Prefiro um slide de PowerPoint, só que o esforço em conjunto da gente ver se de fato isso traduz o que somos, se a gente de fato está fazendo, né? Como acertar a rota, né? Do que, putz, vamos contratar alguém para ter a política de identidade e cultura, a pessoa vai lá, cria lá pega um modelo, lê para todo mundo, aí a organização se sente satisfeita, bom, nós já temos nossa política, então agora vamos para frente, né?
Então, Uhum. e aliás, isso também, que é o, o como fazer, isso também faz parte da cultura, né? Uhum. E acho que essa é a provocação, né? Não adianta ter política, assim, realmente tem que dar esse espaço para a organização se colocar, tem que criar essas regras de convivência, ver, tem que dedicar, eu acho que um tempo mínimo, né, em grupo para fazer essa avaliação que você falou, né, para dar abertura para as pessoas falarem, para Uhum. entender aonde está falhando, aonde que tem que acertar a rota. E Uhum. aí esse esforço também é muito difícil, né? Você falar, olha, tem que ter uma área, uma pessoa responsável por cultura, né? Porque ela tem que permear todas as áreas, né? Uhum. Equipes. Eu acho que cultura é uma coisa muito ligada aos fundadores, à liderança da empresa, sabe? Uhum. Não Eu pode acho que ser a gente fala um pouco da figura dos guardiões, assim, né? os Dos guardiões guardiões, dos né? rituais. Então, primeiro que estou super alinhada, assim, até no Quintessa, quando a gente ajuda nesse tipo de pauta, a gente está lá na figura de facilitador, né? De garantir que esses espaços eles aconteçam, né? Trazendo a metodologia do como conduzir essas conversas, mas não é um puxa, ó, tá aqui o que você deveria ter de cultura, né? Muito mais facilitando esse processo. E quando a gente fala do processo em si, né, de ter uma pessoa ou não, primeiro que eu acho que tem essa importância do alinhamento, né? Então, como você garante que todo mundo dentro da sua empresa é um representante da cultura. Mas além disso, a gente fala um pouco não é só também estar no papel, é, mas é como você cria rituais que acompanham esses pactos, né? Então, por exemplo, eu falei, puxa, a gente aqui valoriza muito, o desenvolvimento das pessoas. Legal. Como isso é posto em prática? Tem processos formais de feedback? Depois que você faz o feedback, você tem um processo, por exemplo, de fazer plano de desenvolvimento individual, né? Que a gente fala do PDI de cada um. Tem orçamento para isso? Você contrataria curso para a pessoa se desenvolver ou não? Então, tem todos esses rituais. E aí, muitas vezes, é o que cabe a uma área, ou alguém que cuida de gestão de pessoas, não é a pessoa praticar, mas é como ela protege os rituais, e como ela protege os espaços de diálogo para que isso possa ser posto em prática, né? Então, eu acho que isso é muito bom, porque também se a gente só fala assim, olha, tá pactuado aqui, agora cada um é responsável por colocar em prática, a gente sabe que na correria do dia a dia as coisas muitas vezes se perdem. Então, essa figura também, quando a gente fala dos guardiões, assim, é muito mais no sentido de garantir que os rituais eles sejam preservados, né? E aí uma dica também nesse momento é de ter não só o ritual criado, mas essa temporalidade criada, que é legal também para setar essa expectativa, né? Em que momento a gente vai falar disso? É quando der? Saber que as pessoas vão saber que essa hora chega. Então, isso também é uma prática muito legal, porque saber que esse momento vai chegar também vai exercitando as pessoas irem pensando sobre isso, refletindo sobre isso, né? Formando sua opinião. E aí, tocando no que você falou da participação, isso é uma coisa que o Quintessa traz muito, né? Dessa nossa crença no cuidado humano, numa cultura que desenvolve as pessoas, que dá espaços de participação, tem transparência para que as pessoas entendam o que está acontecendo na empresa como um todo e possam ter voz ali para direcionar. Mas é um pouco como a gente falou no começo, assim, a gente tem o cuidado de falar, puxa, é isso que a gente acredita, é isso que a gente coloca ou tenta colocar em prática aqui dentro, e é isso que a gente gosta de fomentar que os negócios também façam. Mas com devido respeito de que, às vezes, né, não faz sentido, quer ter um outro tipo de cultura. E aí, de novo, é uma seleção natural. Eu acho que se a gente também, num processo de entrevista, que quando a gente está no processo seletivo, a gente conhece pessoas, né, empreendedores, que não tem esse alinhamento com os nossos valores, acho que isso também é uma seleção natural para falar, puxa, talvez não dê muito certo da gente trabalhar junto, porque na hora que a gente for te ajudar a estruturar a gestão de pessoas, a gente vai trazer esse olhar humano. E se a pessoa também não acredita nisso, talvez não vai dar muito certo o nosso trabalho junto, né? Então, acho que a gente ainda não colocou, não lançou, mas esses últimos anos a gente veio desenvolvendo o que a gente chamou de DNA Quintessa, que tem a ver com essa régua de crenças, né, de valores que não só a gente aplica entre a gente, mas que a gente
sentiu vontade nessa história da racionalização, né, da gente explicitar do que a gente fomenta ou gostaria de fomentar nos outros negócios também. Então, é algo que em breve aí também a gente vai divulgar para compartilhar com todo mundo nesse sentido de, acho talvez de mostrar, né, para as pessoas o quanto que nessa história que a gente falou no início, né, não vem num pacote, né? Então também não é só legal você trabalhar com negócios de impacto, mas de você fomentar uma cultura que vá reforçando Claro. práticas que gerem impacto por si, né? Não, com certeza, né? E é um super dilema, né? Porque as nossas organizações já nasceram com um propósito maior, né? E, então, além de fomentar uma nova filosofia, uma nova cultura, né, de fazer negócios, de trazer mais gente para esse barco, né, a gente tem que se preocupar com o sucesso também dos negócios que estão. Então, esse esforço que a gente tem feito justamente para equilibrar, né, como ter o sucesso financeiro, isso imprime um ritmo, né, uma cultura voltada a resultado, e ao mesmo tempo, né, como é que eu vou garantir nessas empresas a formação de uma cultura que é adequada a ela, que é adequada ao seu DNA, mas que não perca esse aspecto humano. E é engraçado, porque eu, pessoalmente, sempre fui muito voltado à prática, né? A colocar em prática, colocar de pé, enfim, resultado e tal. Acho que um pouco pela minha trajetória, mas eu estou aprendendo bastante com isso, porque é a segunda ou terceira empresa já, e nós somos uma incubadora de pouquíssimas empresas que tem no portfólio. Hoje a gente tem 5, mas a gente já teve pelo menos 3, né, em que a gente teve problemas que chegaram a ponto de ter que desfazer né, uma sociedade ou trocar a pessoa, porque se tornou inviável essa questão da cultura. E aí é super difícil, porque como não está no papel, né, você nem tem uma justificativa muito técnica, mas é um desalinhamento de valor. Então agora a gente está muito mais atento a isso, né? Nós estamos nos debruçando, né, sobre esse assunto. E aí uma coisa é a empresa que nasce, né, e forma uma sua equipe, uma cultura, e também você tem casos de empresas que têm uma fusão. Por exemplo, recentemente a gente adquiriu, a gente se fundiu com uma empresa para criar uma sociedade. É como se fosse uma joint venture, vamos dizer assim. Putz, é um puta de um desafio. É uma empresa pequenininha, tá certo? São pouquíssimas pessoas. E a gente já está lidando com dilemas ligados à cultura. Que, Sim. putz, você tem que ter uma super tolerância, porque o jeito da pessoa se comunicar, o jeito, a frequência, às vezes a cultura está ligada a coisas simples, né? Como é que ela se comunica? É mais por WhatsApp, por e-mail? É mais áudio ou não sei o quê? Qual a frequência? Que tipo de comunicação? Em que momento ela se comunica e exige de você uma resposta? Pode parecer uma banalidade, mas chegou num determinado momento, a gente conversou, falou, olha, não vai dar, a gente vai ter que entender as culturas, Uhum. né? Porque a outra parte tem uma outra forma de se comunicar, e a gente vai ter que se adequar. A gente se adequa um pouco, vocês se adequam um pouco, né? Está sendo um aprendizado super interessante, super rico para nós, né? Justo. Então nós estamos num momento de aprender muito sobre isso, mas sobretudo a gente passou a acreditar que isto é fundamental para os negócios. Isto não Uhum. é acessório, não é acessório. Em alguns momentos, inclusive, se a gente percebeu que se não melhorar, né, essa parte, o negócio pode sucumbir de fato, De a fato. sociedade acabar, Sim. né? E, Então, e é isso, assim, várias a gente já viu aqui de divergência societária, muitas vezes tem a ver com isso dos valores. Que querendo ou não, é, a cultura é como a empresa opera. Então, você contando esse caso da difusão, para mim faz todo sentido. As empresas operam de uma forma muito diferente, às vezes nem tem esse meio do caminho de ceder aqui, ceder ali. Às vezes são coisas que são opostas, né? E tem a ver com a essência da empresa. Então, ela não vai ceder, né? Porque isso seria abrir mão de algo muito relevante. exato. E então, acho que é muito isso, é como eu interajo com o outro e ao mesmo tempo é muito importante o envolvimento da liderança, né, nisso. Então, acho que não existe também, né, a gente falou um pouco de boas práticas,
não dá para você terceirizar, né? Então, vou contratar aqui uma consultoria, e consultoria entrevista, aí a galera define. Não, né? A liderança tem que ser parte ativa desse processo também, porque se a liderança não coloca em prática, e pensando na liderança pelo exemplo, dificilmente aquilo vai se manter com o tempo, né? Ou Eu aquilo acho. vai ser algo que É. as pessoas respeitam. Então, acho que a gente falou um pouco da participação, né, do ser um processo coletivo, mas acho que dentro disso também a gente não está falando daí para alguém do time fazer e não se envolve, né? Acho que a liderança também Ah, tem que ser parte, e é o que você falou, não é puxa, tô aqui tão focado em gerar resultado, né? Não tenho tempo para olhar para a cultura. Faz parte uma de hora vai gerar dar problema. resultado, olhar para a cultura. Então, assim, seja pelo amor, seja pela dor, a conta vai chegar. Vai Seja chegar, porque a uma hora a conta chega. pessoa que você quer trazer alguém novo para o time, e a pessoa vai te perguntar, fala, puxa, mas como que vocês operam, né? O que que vocês valorizam? Como que vocês remuneram? Como que vocês desenvolvem o time? Qual que é o espaço que eu vou ter de participação? Então, ou as perguntas vão chegar, ou é um pouco do que você falou pela dor, no sentido de ter casos de desalinhamento, né? Aí a gente não tá nem falando da parte ética, mas muitas vezes entra nisso, né? Na própria questão de cultura, qual que é o nível ético, né? O que a gente chama de ético e de antiético? O que a gente chama de moral e imoral? E como a gente lida em casos de desalinhamento? Então, à medida que a empresa vai crescendo também, essas pautas vão se tornando mais É, importantes, né? mais importantes e mais complexas, né? O que a gente vê são startups que muitas vezes crescem muito rapidamente e elas começam a ter problemas sérios, né, de gestão de pessoas e cultura, e aí elas têm que fazer todo o investimento, né, que poderia ser muito mais, né, escalonado, muito mais, né, leve, se lá atrás tivesse tido um trabalho de formação de uma cultura mais sólida aí. E realmente as grandes empresas, infelizmente, criaram, vamos dizer, esse paradigma de que cultura é uma coisa do RH. Quando a gente vai, eu acho que já na grande empresa tem um erro aí, né? Porque isso para mim tem que estar ligado ao conselho de administração, à presidência, à diretoria, como você falou, com uma participação super importante. Agora, quando a gente vai para a startup, nem se fala, né? Isso é uma coisa que o empreendedor tem que fazer, tem que dedicar um pouquinho de tempo para reunir a equipe, para conversar sobre isso e, sobretudo, para monitorar, né? Porque também não adianta, você vai em janeiro, fevereiro, você faz um negócio, depois vai tocar no assunto em dezembro, é o que você falou, né? É criar esses rituais, mas pessoalmente o empreendedor. E aí você tem essa diferença que a gente está vendo, né? Entre você trabalhar a cultura com colaboradores, né? E você trabalhar a cultura com sócios, né? É um grande desafio essa coisa da sociedade, que é um casamento, né? Então, em alguns momentos, a gente tem que parar e pensar o seguinte: bom, numa primeira hierarquia, os valores fundamentais. Disso a gente não abre mão, tá certo? Nenhuma parte nem outra. Agora, as regras de convivência, como operar, como se comunicar, isso a gente vai ter que ir aprendendo. Em determinados momentos que eu fico muito desconfortável, eu tenho que analisar, né, o outro, ou vice-versa, né? O que está deixando o outro desconfortável e se eu tenho condição de mudar isso, né? Estar aberto a mudar, né? A forma de agir, a conduta. Então, trabalhar a cultura não é só ficar, entendeu? No conceito, na filosofia, entendeu? Muitas vezes você é obrigado a mudar o seu jeito, né? A mudar o seu hábito, a mudar o seu comportamento, né? Para ter uma empatia maior, né? Entre sócios, entre equipe, obviamente, desde que isso não venha a aviltar, né, os seus valores, né? E isso é um exercício muito bacana, muito gostoso, da gente estar continuamente aprendendo, sabe? É o aprender a É, aprender. total. E acho assim, se tem ser humano, né, vai ter relacionamento e vai ter as dificuldades de qualquer É, relacionamento, né? Até brinca, né, um pouco com a comparação que você fez de casamento. E aí quando você, não, mas eu vou olhar pra cultura depois. Tá bom, você vai casar com alguém sem fazer o acordo se é relacionamento aberto, fechado, sei lá, até separação de bens que formalmente você tem que dizer o que é, você quer ou não. Então, assim, tem coisas que são básicas de serem acordadas de largada, né, pra história poder dar certo.
Então, acredito muito nisso, assim, de que, de novo, né, através do diálogo com o time, né, dessa reflexão constante sobre a prática, a gente vai amadurecendo, mas desde o primeiro momento, assim, isso é muito importante. Porque uma hora a conta chega, né? De novo, como a gente falou, né? Pô, Pelo bom ou pelo ruim, uma hora a conta chega. Seja porque, aí na brincadeira da história do relacionamento, um fala, puxa, mas eu jurava que era aberto. Você queria, não, o meu era fechado. E ali você tem agora uma grande questão para é, lidar, né? Então, acab- acho que é uma boa prática, assim, desses acordos claros e é o que você falou, né? Sempre vai ter falha de comunicação, é, sempre vai ter um puxa, mas eu pensei isso, e aí interpretou a ação do outro jeito. Então, por isso também que essas instâncias de troca, né, de escuta, de poder ter espaço para se refletir sobre estamos sendo consistentes ou não, ou qual que é o significado desse desalinhamento para cada um, é muito, muito importante. Né? Não é porque é, também a gente colocou no papel e racionalizou que tá dado, né? E às vezes não, também isso pode mudar com o tempo, de falar, puxa, naquele momento da inicial, esses valores faziam sentido, agora eles não fazem mais. A gente quer se comprometer com outros. Mas com cuidado de que, assim, é, acho que as empresas têm alma também, né? Então, tem coisas que não, né, estão ali, não mudam, elas ficam com o tempo. Então, é importante parar para pensar, né? O que que, por mais que algumas coisas a gente vá amadurecendo, o que que de fato ali a gente, né, tá no nosso core, né, ou no nosso coração, no sentido de que aquilo vai ser atemporal. Isso é parte do que a empresa é, né, do que as pessoas que estão lá dentro são também. aliás, entrou aqui, Ana, dois sócios que estão acompanhando e estão vivendo esse processo de amadurecimento de cultura de uma empresa que nós nos tornamos sócios, chamado Tudo Bambu, e que a gente fez uma sociedade com a BCZ, né, Bambu Carbono Zero, para explorar, vamos dizer assim, positivamente, porque explorar às vezes as pessoas acham que é negativo, a cadeia sustentável do bambu no Brasil, né? E é um trabalho belíssimo, que tem muito a ver lá com a fazenda de bambu da nossa mantenedora, e essa experiência está sendo muito engraçada. Até o Daniel entrou aqui, deu risada e falou, boa, João, né? Porque, de fato, são os sócios que a gente mais está tendo essa experiência de ter que criar uma terceira cultura a partir de duas que já existiam, né? Nós, Caleidos, que aí carrega um pouco. No nosso caso, tem uma complexidade, porque Caleidos é uma empresa que se juridicamente se constituiu, então ela também tem uma cultura à parte, né? Mas ela veio do Jatobás. E o Jatobás é uma organização que deu origem a Caleidos e que também tem uma cultura e, portanto, a gente também tem que se alinhar a essa cultura. De repente surge um sócio, né, que tem a sua cultura, né, que é um pouco diferente, né? Então a gente está justamente nesse momento de alinhamento. Puta, como é que nós criamos a terceira, né, ou a quarta, na verdade? E esse sócio também são duas pessoas que se uniram. Então isso é muito importante. O aprendizado na prática tem que ter transparência e comunicação frequente, né? Tem que ter, você tem que ter isso. Se você não tiver isso, a agenda oculta, né, vai transformando problema pequeno em problema grande, Uhum. né? E eu acho que tem uma coisa também nesse tipo de conversa, assim, nesses momentos, o que a gente fala também é de ter aquelas conversas sem filtro, porque também acho que às vezes prejudica quando o fim tem que ser um consenso, ou o fim tem que ser um meio do caminho, né? Ou o fim tem que ser a gente concordar. Às vezes a gente não vai concordar. E às vezes tem coisas que É, são essenciais para um e para o outro e que são muito diferentes. E isso também é bom, né? Tem aquela coisa de é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, às vezes, também, mesmo nesses processos de fusão, o que eu acho que é legal é nesses momentos ter total transparência, né? Sem, né, talvez ter essa linha de chegada de ter que alguém ceder, porque às vezes também é ali onde a gente não entra torto num relacionamento, né? E muitas vezes a gente já viu também.
desalinhamentos societários é, que eles tinham que serem explícitos mesmos. Eram anos da empresa andando torta, sabe? Meio que ninguém queria olhar de frente na história do evitar o conflito, e Uma a hora empresa chega a anda conta, né? torta. E aí, puxa, então, cara, melhor vamos, né, vamos acabar, então, não tá dando certo. E é melhor isso. E aí cada um cria a sua, né, cria a sua empresa, ou sei lá, cria seu caminho com algo que esteja alinhado. Então, acho que isso também é importante, sabe? É o tipo de pauta que não, né? Como a gente começou, não tem certo e errado. Então, essa parte de poder ser autêntico, né? Poder ser fiel ao que de fato acredita, todo mundo ter voz para se expressar, é muito importante, É. porque se não é um alinhamento genuíno, uma hora quem cedeu traz para a mesa, né? Então, nada mais justo do que a gente poder também, nessa história da consistência, a gente ter um ambiente em que é propício para a gente poder pensar, sentir, falar e fazer de uma forma alinhada. E se o pacto está desalinhado com o que eu de fato eu acredito, já começamos torto, né? E, Ana, é super importante, com uma certa frequência, haver uma renovação dos votos, né? Como se fosse o casamento, Perfeito. para que Uhum. todo mundo lembre qual é o propósito maior que nos uniu, né? Isso é uma coisa que... E aí, quando você começa a perceber que isso tem que estar numa balança, ele tem que pesar mais do que os probleminhas depois que vão acontecendo, porque o ser humano tem uma tendência, né, a generalizar, né, a tornar mais complexo o que não é tão complexo, que pode ser resolvido. E essa renovação dos votos, do propósito maior, eu acho que, inclusive, nessa área de impacto, é uma coisa que precisa ser feita, se não for a cada semestre, é todo ano, de uma forma muito qualificada, Uhum. com a equipe, né, com sócios. E aí, nem que esse momento tenha lavação de roupa suja, mas é super importante. Total. E as pessoas deveriam mudar e evoluir, né? Então é natural também que, fala, puxa, lembra aquilo que eu prometi 10 anos atrás? Eu quero fazer um novo pacto, né? Então, total Exato. isso sobre a renovação dos votos e também o ambiente muda, né? A gente está num ambiente muito dinâmico em termos de mercado. Então, às vezes, isso também pode ser um motor que faça com que seja necessária essa revisão, né? No sentido de também não só estar alinhado com o que as pessoas acreditam, né, e querem colocar em prática, mas também o que vai permitir que a empresa sobreviva no longo prazo, né? Então, cultura Com também tem a ver certeza. com isso, né? Então, às vezes também o próprio mercado, né, e aí trazendo pessoas novas para o time e tal, ele fomenta, né, talvez adianta um pouco esse tipo de renovação aí de votos, como você falou. Mas muito boa conversa. Teremos outras lives por aí, né, Ana? Sim, já temos E duas marcadas. já temos duas marcadas. Bom, quem sabe a gente transtorna isso uma rotina, porque eu acho que é super legal. E depois esses vídeos também ficam aí disponíveis. Agora são 7h58, se eu não estou enganado. Então, temos ainda, parece que 2 minutos, é isso? Acho que é isso. Na verdade, eu achava que a gente ia fazer meia hora. Eu já estava aqui culpada que a gente tinha estourado. Eu também Mas achava foi que era uma meia hora, mas delícia a sabia que o conversa. limite era 1 hora, né? Mas foi uma delícia. Acho que dá pra gente, até aproveitando o gancho, João, a gente esse ano, em janeiro, a gente lançou o blog do Quintessa, né? E aí, assim como a Caleidos tem também o blog, nesse movimento de compartilhar metodologias, aprendizados, né? Exemplos que a gente via aqui dentro de casa que começou a dar aflição de ficar só dentro, né? E da gente não compartilhar. Então, muito do que a gente foi conversando aqui, o texto dessa semana, por exemplo, é sobre como montar modelos de remuneração variável. Tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? Então, Legal. também, com certeza, não se exaure aqui, no sentido de ter muito espaço para a gente, né, poder marcar outras conversas. Mas também acho que é legal das pessoas depois navegarem no portal da Caleidos, lá no blog do Quintessa, porque é, gestão de pessoas, é o que a gente falou, né? Seja numa equipe de 50 ou de 2 pessoas,
Se as pessoas estão lá, o olhar para a gestão de pessoas está dado como Claro, necessário. é. E a E, cultura já está dada, porque essas pessoas interagem de alguma forma, né? Então, essa forma como elas interagem já estão moldando a cultura da empresa. Então, é o que você falou, acho que a gente, até nas faculdades de administração, tem aquela matéria de RH pequenininha, que é muito mais sobre departamento pessoal do que muitas vezes gestão de pessoas. Mas quando a gente vem para a prática, para o empreender, muitas vezes até dá um susto do quanto que isso é importante, né? puta, Então, e é é assunto necessário mesmo. necessário e tem que se dedicar, porque a conta vai chegar, e é isso que vai garantir a sobrevivência, né, coerente. Ó, entrou aí o Morris, que é um grande. Aliás, né, a Mature veio de um projeto em Fruto parceria, de parceria. fruto de uma parceria, né? Sim, sim. Realiza. Muito bom. Muito bom. Olha, muito obrigado, viu, Ana? Vamos fazer mais conversas e acho que daqui a 15 dias estamos juntos novamente. E obrigado pela participação do pessoal aí, que teve vários comentários, né? Muito bom. Obrigada pelo convite, João. Super prazer. E em breve estamos aí de novo, juntos. Quem tem esse Caleitos. É isso aí, pessoal. Boa noite e grande Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.